Retornamos com Me Liga Que Eu Vou, pela TV NH, hoje recebendo o cirurgião plástico Dr. Márcio Kelch, que tem consultório na cidade de Novo Hamburgo, é cooperado da Unimed Vale dos Sinos e atua também nas cidades de Portão e de São Leopoldo. Havíamos encerrado o bloco anterior tentando extrair dele algum comentário a respeito das variedades de próteses que o mercado disponibiliza e qual seria a diferença entre uma e outra e qual seria eventualmente a indicação para uma e outra. Bom, primeiramente as próteses foram constituídas de uma cápsula de silicone liso preenchido por um silicone líquido. Seriam as primeiras próteses. As atuais, elas vêm com revestimento de poliuretano ou texturizadas. E o preenchimento hoje é admitido um silicone de alta densidade, um silicone coesivo. Isso aumentou a durabilidade das próteses. E, consequentemente, também diminuiu o índice de contratura capsular, que era mais frequente nas primeiras próteses, as lisas. Ainda se usa lisa? Existem determinados cirurgiões que ainda utilizam próteses lisas, mas eu acho que é um número bem diminuto. É uma tendência a entrar em desuso. E qual é a diferença entre a texturizada e a poliuretano? A diferença basicamente é no envoltório da cápsula, né? Alguns cirurgiões se familiarizaram mais com um ou com outro tipo, né? Se tem por conhecimento que a prótese de poliuretano, ela teria uma maior adesividade à superfície, tanto muscular quanto glandular, né? E a texturizada teria uma mobilidade um pouquinho maior. Então, determinados pacientes que têm uma flacidez um pouco maior de pele, talvez uma prótese de poliuretano se adequasse melhor. É interessante essa indicação, hein? E quanto ao formato, existem próteses de vários formatos? Tem formatos diferenciados? Existem. No mercado dispõe vários formatos de prótese. Existem os formatos, as redondas, que são as mais comuns. Existem as cônicas, existem as em forma de gota, que é uma particularidade chamada anatômica ou forma de gota. Seriam as mais utilizáveis no mercado, essas três, basicamente. E tem indicações específicas? Por que existem tantos modelos diferentes? As indicações seriam assim, aquela paciente que se gostaria de uma forma um pouco mais natural, talvez se familiarizasse mais com uma prótese em forma de gota. Mas, por outro lado, tem alguns cirurgiões, uns colegas, como tu já ouviste falar, que dizem que isso aí funciona bem quando a paciente está sem a roupa, porque com a roupa ela perde um pouco de polo superior, que é tão valorizado em quem busca uma cirurgia de colocação de prótese. E essa prótese anatômica, ela perderia nesse quesito, que seria o polo superior. Ela teria um formato mais bonito visto sem as vestes. Mas como isso é uma coisa que praticamente vai ser pouco visto, então... Afinal de contas, elas põem as próteses para serem vistas com ou sem roupa? Olha, Arnold, tu como cirurgião, tu deve saber bem disso. A mulher gosta muito de... Eu acho que a mulher se arruma mais para outra mulher do que para propriamente o homem, porque elas gostam de mostrar que tem prótese. Então, apesar de ser uma prótese anatômica, ela tem uma indicação bem diminuta hoje nos dias atuais. Seriam mais as redondas e talvez as cônicas também, alguma coisa assim. Já que entramos no ramo das curiosidades, vou tentar extrair de ti algumas. Já ocorreu no teu consultório de tu fazer uma cirurgia de mama, não necessariamente de prótese de mama, mas sob encomenda de um parceiro? Não especificamente, mas é comum dos companheiros, maridos, namorados, acompanhar os pacientes, as propriamente pacientes, e sugerirem isso. Mas, assim, especificamente, ditarem normas, assim, eles se retraem um pouquinho. Mas eles estão muito presentes no dia a dia atual da mulher no consultório. Isso é uma coisa bem comum de presenciar.
Muito bem. Na parte técnica ainda, se houve, quando a pessoa vai procurar informação, ela vai encontrar um outro tipo de informação que nem sempre ela entende bem. A possibilidade de colocar essa prótese apenas atrás da glândula mamária ou atrás do músculo peitoral. Então, seria retroglandular ou retromuscular. Qual é a diferença e se tem alguma vantagem de fazer de um jeito ou do outro, ou são indicações específicas? Eu tomaria pelo lado da indicação específica. Eu acho que assim, a prótese retroglandular, como o próprio nome diz, ela está atrás da glândula, ela vai proporcionar uma mobilidade maior a essa glândula, uma naturalidade maior. Mas para isso a gente precisa ter cobertura. Então, aquela paciente que não apresenta cobertura ou tecido glandular, talvez a necessidade de um descolamento muscular e o reposicionamento dessa prótese retromuscular, atrás do músculo, para se ter uma cobertura, principalmente do polo superior, né, para desmistificar e tirar um pouco daquele caráter assim de marcado da prótese, que hoje eu acho que já está um pouco menor em função, além dos formatos que a gente comentou anteriormente, quanto ao diâmetro da prótese, existem também as perfis alto, intermediário e baixo, que é uma coisa que a gente pulou antes. Isso também dá um aspecto de mais natural ou não, mais artificial. Um perfil alto, a gente pode ter próteses com o mesmo volume, de exemplo, 300 ml, que é uma prótese bastante comum nos dias atuais, bem aceitável, de formatos diferentes, e as três terem 300 ml. Uma de perfil baixo, ela vai ter uma base mais larga e uma altura menor, uma projeção menor. Uma de perfil moderado, ela vai ter uma base um pouco menor do perfil baixo, porém uma projeção maior. E a de perfil alto teria uma base menor ainda e uma projeção mais acentuada. E as três vão ter 300 ml. O que difere é a forma da prótese, em termos de perfil, que vai variar a altura e o diâmetro da base. Então, seria essa também uma das indicações nos pacientes que têm um tórax mais largo, a gente procurar optar por próteses com bases mais largas, para se ter uma aproximação um pouco maior, que é uma das coisas bem comuns no consultório, os pacientes chegarem, mas eu quero juntar a minha mama. E se tu pegar uma paciente com prótese com mamas afastadas, a gente não tem essa possibilidade. Então, a indicação, aos meus olhos, seriam de usar bases mais largas com menor projeção, que daí tu teria um resultado um pouco melhor. Eu tenho uma certa facilidade de entender todas essas explicações, mas os telespectadores estão vendo o grande número de variáveis que entra numa decisão, que participam de uma decisão de colocar a prótese ou não, e principalmente quando decidiu colocar, escolher a prótese. Então, o número de variáveis é muito grande. Valham-se, eu acho que se vale muito da experiência do cirurgião de fazer a indicação correta. Com certeza, eu acho que isso é que diferencia o trabalho dos colegas, a sensibilidade de tu avaliar um paciente e ver o que melhor se presta àquele paciente, do que simplesmente abrir e colocar sempre o mesmo formato, só porque se familiarizou com aquele formato, mas talvez aquele formato não fosse o melhor indicação para aquela paciente. Tem mais uma variável, né? Por onde colocar, né? A incisão, onde vai ficar a cicatriz. Exatamente. As formas mais comuns das colocações de prótese seriam a mais comum seria no sulco mamário, na borda inferior da mama, que seria um acesso fácil, que é um dos mais comuns. Outro acesso seria periareolar. A auréola é aquela parte pigmentada da mama onde tem o mamilo. Periareolar em volta da auréola, geralmente na metade inferior da auréola, como se fosse um relógio de 3 a 9 na parte inferior. Outra opção seria ao nível da axila, que seria outra opção da gente colocar a prótese, e entre outras que tu mesmo sabe, já tive a oportunidade de entrar contigo em cirurgias, que tu colocaste por via abdominal.
Muito bem. E cuidados depois da cirurgia. Qual é a orientação que a gente pode dar para os pacientes depois que se operam? Assim, na primeira semana, quais são os cuidados a médio prazo, que seriam nos primeiros meses, e depois a longo prazo? A cirurgia de prótese, eu acho que é uma particularidade de cada cirurgião vai ter uma conduta, e a gente nota isso principalmente nos pacientes que chegam aos nossos consultórios e que já colocaram e vieram para substituição, que na última vez foi assim e hoje está sendo assado. Então, cada um vai ter a sua particularidade, mas basicamente é uma cirurgia que é uma cirurgia tranquila do ponto de vista pós-operatório. Vai existir um edema natural, um dolorimento, que hoje não se deve admitir alguém com dor nos dias atuais, tem medicação para dor. É uma cirurgia que é passível de ser bem controlada ao nível de analgesia. E quanto à movimentação, eu acho que cada vez se está, particularmente, eu te diria assim, eu libero bastante a paciente quanto à movimentação. Acho que tem que ter uma movimentação normal, natural, até para tornar aquela mama mais natural. Claro, haja vista se a posição que eu coloquei for retroglandular ou retromuscular, aí vai ter as suas particularidades. No caso, a retromuscular, ela vai ter uma limitação maior, um dolorimento maior, mais manejável com os analgésicos normais. Bom, a cirurgia de implante de prótese de silicone, a maioria das vezes transcorre sem complicações e o resultado é realmente admirável. Eu quero que tu comente um pouco a respeito daquela situação da paciente que tem uma mama muito flácida, muito caída, e a pretensão dela é corrigir aquela situação com uma prótese, porque ela quer aquele resultado que se obtém regularmente implantando prótese de mama, mas que na situação dela não tem uma indicação, mas está gravado na fantasia dela de que é a prótese que vai resolver. Certamente, para se tirar qualquer flacidez, se conseguiria com volume. Mas muitas vezes o volume necessário para se controlar ou se diminuir aquela flacidez, aquele excesso de pele sobrando, vai ser desproporcional àquela paciente. Então, a necessidade da gente se comentar sobre isso, se esclarecer que volumes necessários para aquela retirada de flacidez seriam exagerados para aquela paciente. Então, se coloca a possibilidade de agir com volumes mais naturais para o biotipo da paciente, com a ressecção de pele, eventualmente, em cima daquele volume, deixando ela mais num aspecto mais natural. Inevitavelmente com cicatrizes maior do que ela esperava ter. Com certeza, e que muitas vezes é pouco aceitável. Elas chegam com a ideia de que querem ter cicatrizes mínimas ou nenhuma e ficar com volumes aceitáveis, que muitas vezes não é passível, e isso tem que ser bem discutido em consultório, para você não criar problema. E os cuidados a médio prazo, tu recomenda algum tipo de drenagem linfática, que são coisas comuns, assim, né? Então, é uma informação também de internet. Drenagem linfática, uso de cremes para evitar estrias, algum tipo de cuidado a médio prazo, uso de sutiã especial. Normalmente nós utilizamos um sutiã pós-operatório durante os primeiros 30 dias, em que a mama ainda não adquiriu a posição habitual dela, então ela precisa ser posicionada adequadamente. Então a gente normatiza a utilização de um sutiã durante 30 dias. E tratamos basicamente a cicatriz, a frequência de estrias não é uma coisa muito comum, o que normalmente evidencia são as estrias anteriores que a paciente já apresentava, elas ficam talvez um pouco mais esticadas, evidências, mas a evidência de novas estrias em decorrência do aumento de volume é pouco comum. Então tu não recomenda, recomenda o uso de creme ou coisa assim? Não, eu particularmente não uso cremes e não faço massagem, não oriento massagem. Outra coisa assim que vamos aproveitar é esclarecer a situação da retração capsular,
tu já deixou bem claro que a qualidade das próteses está conseguindo fazer com que isso seja cada vez menos frequente. Mas menos frequente não significa que não aconteça. Então, eventualmente, até acontece. É a prótese que endurece? É o material prótese que endurece? Não. Hoje, a contratura capsular ainda é uma das coisas que acontece, está descrito na literatura que é em torno de 3% a talvez até 6% nos índices de cirurgia, e o que acontece é uma retração dessa cápsula retração da cápsula fibrosa criada pela paciente sobre a prótese que seria o corpo estranho. Então, essa retração gera um aumento de pressão e muitas vezes até deformidade e dor. Mas isso de maneira alguma é uma contraindicação, não deve se deixar de colocar a prótese por causa do receio de que isso venha a acontecer. Não, eventualmente, claro que não. Muito bem. Então, os nossos amigos telespectadores viram que o nosso convidado é muito fluente, muito didático, é muito agradável conversar com ele, tem um conhecimento profundo e uma boa experiência e está partilhando isso conosco na TV ABC e programa Me Liga Que Eu Vou. Muito obrigado pela audiência de vocês e estaremos juntos na próxima semana novamente.